Ó, Cupido, vê se deixa em paz. Meu coração que já não pode amar. Eu amei A há muito história de tempo Cupido atrás. e Psique. Psique era a mais nova de 3 irmãs. As 2 irmãs mais velhas tinham uma formosura fora do comum. Já a beleza da mais nova das irmãs era tão maravilhosa que não havia palavras para expressá-la. Tal beleza foi tão grande que ganhou fama a ponto de fazer com que pessoas de países vizinhos viajar só para poder admirá-la, realizando homenagens que só se deveria realizar à deusa Vênus. Vênus ficou sabendo da exaltação a simples mortal e pediu para que seu filho Cupido castigasse Psique, fazendo com que ela se apaixonasse por alguém, por algum ser indigno de tal beleza. Cupido então se preparou para obedecer às ordens maternas e se dirigiu ao quarto de Psique, que estava dormindo. Derramou algumas gotas de água da fonte amarga do jardim de Vênus sobre os lábios da jovem e a tocou de lado com a ponta de sua seta. Ao sentir, Psique acordou e nada viu, pois o Cupido estava invisível, e se assustou ao ponto de se ferir com sua própria seta. E logo derramou sobre os cabelos de Psique gotas de alegria para desfazer o mal que fazia a jovem. As irmãs mais velhas de Psique haviam se casado com 2 príncipes, enquanto a jovem deplorava a solidão. Ficava irritada com sua beleza, incapaz de despertar amor. Os pais de Psique, preocupados com sua filha mais nova, consultaram o oráculo de Apolo, que respondeu: a virgem não se destina a ser esposa de um amante mortal. Seu futuro marido a espera no alto da montanha. É um monstro, a quem nem os deuses nem os homens podem resistir. Então Psique subiu a montanha, onde foi deixada por seus pais e o povo, que lamentavam o destino da jovem. Tremendo de medo e com os olhos rasos de lágrimas, o gentil Zéfiro a levantou acima da terra e a conduziu suavemente até um vale florido. Pegou no sono e, ao acordar, caminhou até encontrar um magnífico palácio que não se tratava de obras mortais, e sim de algum deus. Entrando no palácio, Psique ficou assombrada com as colunas de ouro que sustentavam o telhado e a parede de baixo relevo, e pinturas de animais selvagens e cenas rurais. Continuando a avançar, Psique percebeu, entre outros aposentos, repletos de tesouro, e tudo o que há de mais belo na natureza e na arte. Enquanto admirava o palácio, Psique ouviu uma voz, mas não viu de onde ou quem fosse. A voz dizia: soberana dama, tudo o que vês é teu. Nós, cujas as vozes ouves, somos teus servos e obedeceremos às tuas ordens. Psique ainda não havia o marido que lhe estava destinado. Ele vinha apenas nas horas de escuridão e partia antes do amanhecer. Algumas vezes ela implorava ao seu amante que ficasse e que a deixasse olhá-lo, mas ele não consentia. Ao contrário, recomendou-lhe que não fizesse qualquer tentativa para vê-lo e disse: prefiro que me ames como igual a que me adores como um Deus. O tempo foi passando e Psique passou a se sentir em uma esplêndida prisão e solitária, já que seu amor só estava à noite, e contou a sua angústia a seu marido. O mesmo deu seu consentimento para que suas irmãs pudessem ir visitá-la. Psique então passou a receber
visitas de suas irmãs, que estavam com inveja de sua irmã mais moça, pois ela possuía uma riqueza maior do que a delas. As irmãs de Psique fizeram inúmeras perguntas, até descobrirem que Psique nunca viu seu marido. A vez lembrar do que o oráculo disse e colocaram dúvidas na cabeça da jovem. Diziam as irmãs de Psique: dizem que teu marido é uma terrível e monstruosa serpente e que te alimenta a fim de te devorar-te depois. Ouve nosso conselho. Esconde uma lâmpada e uma faca afiada. E quando ele estiver dormindo, traze a lâmpada e vê se o que dizem é verdade ou não. Se é verdade, corta a cabeça do monstro e recupera a tua liberdade. Então Psique fez como recomendou suas irmãs. Esperou o marido adormecer e, trazendo a lâmpada, se deparou não com um monstro, e sim com o mais belo dos deuses. Com um par de asas brancas nos ombros, ao aproximar a lâmpada do rosto do marido, uma gota de óleo ardente caiu no ombro do deus, que, assustado, acordou e encarou o Psique. Sem dizer uma palavra, abriu as suas asas brancas e voou através da janela. Psique, na vã tentativa de segui-lo, caiu da janela ao solo. Cupido, vendo-a estendida no chão, parou seu voo por um instante e disse: tola Psique, é assim que retribuis meu amor? Depois de houver desobedecido às ordens de minha mãe e te tornado minha esposa? E voltou novamente a voar sem olhar para trás. Ao se recompor, Psique olhou em torno de si e tudo havia desaparecido. Procurou suas irmãs e contou o que aconteceu. Ao ouvirem a história da irmã mais nova, as irmãs mais velhas de Psique, na tentativa de serem escolhidas por Cupido, as irmãs de Psique atiraram-se no ar do alto da montanha e não foram sustentadas por Céfiro. Caíram do precipício e se despedaçaram. Psique, então, andava dia e noite sem se alimentar, à procura do marido, e encontrou um templo. E ao chegar, viu montões de trigos e separou cada coisa em seu lugar devido. A Santa Ceres, de quem era aquele templo, vendo a jovem tão piedosamente ocupada, aconselhou a Psique: rende-se voluntariamente à deusa Vênus, e talvez ela te restitua o marido perdido. Psique seguiu o conselho de Ceres e se dirigiu ao templo de Vênus, e foi recebida com ira. Então Vênus deu ordens para Psique, incapaz de serem executadas, e em todas as tarefas ordenadas por Vênus, Psique recebeu ajuda dos que dela teve pena. Irritada com Psique, Vênus deu uma ordem, a qual a jovem não poderia receber ajuda para executar. Entregou à jovem uma caixa e disse: vai às sombras infernais e entrega a Proserpina, dizendo: minha senhora Vênus quer que lhe mande um pouco de sua beleza, pois tratando de seu filho enfermo, ela perdeu algumas da sua própria. Para Psique estava certo que era o fim, e escutou uma voz que lhe orientou a não abrir a caixa após Proserpina entregar. Seguiu o conselho da voz a como chegar até Proserpina, e no caminho de volta, Psique passou a querer um pouco da beleza divina e abriu cuidadosamente a caixa. Mas nada encontrou de beleza, e sim um infernal e verdadeiro sono que, ao se libertar da prisão, tornou posse dela, e Psique ficou no meio do caminho como um cadáver.
Cupido, já recuperado, não suportava a ausência de sua amada, Psique, e voou até onde estava a jovem. Ao encontrar Psique no chão, retirou o sono do seu corpo, fechou de novo na caixa e acordou Psique com sua seta. Disse Cupido a Psique: quase morreste devido à mesma curiosidade. Vai e executa a tarefa que lhe foi imposta. Então Cupido apresentou-se a Júpiter com sua súplica. Júpiter, então, advogou a causa dos amantes e conseguiu a concordância de Vênus. Mercúrio levou Psique à Assembleia Celestial e entregou uma taça e disse: bebe isto, Psique, e sei imortal. Cupido não romperá jamais o laço que atou, mas essas núpcias serão perpétuas. Assim, Psique ficou finalmente unida a Cupido, e mais tarde tiveram uma filha, cujo nome foi Prazer. Ah, Cupido, vai longe de mim.